Lição de número 7. O ministério de Eliseu. A lição está baseada nos capítulos 3º e 4º do segundo livro dos Reis. A lição vai tratar sobre 3 milagres específicos que Deus operou através do profeta Eliseu. São eles: as águas que brotaram em um vale sem que houvesse chuva, favorecendo os reis de Israel e de Judá por ocasião da guerra contra o rei de Moabe; a multiplicação do azeite de uma viúva que encontrava-se em situação de escassez; e a aniquilação do veneno presente em uma panela de ensopado. Olhando para o ministério de Eliseu, eu vejo tamanha responsabilidade que estava sobre ele, em razão de ele ter que substituir o profeta Elias. Substituir Elias não era uma tarefa fácil, tendo em vista que Deus operou inúmeros milagres através da vida dele. E não seria fácil para Eliseu responder à altura, porque muito seria esperado dele. No entanto, é possível observar que o ministério de Eliseu inicia já com milagres. Ele pega a capa de Elias, bate no rio Jordão e o rio se abre e ele passa. Então, aquilo já era um sinal de que o ministério dele seria recheado de milagres. Uma guerra foi iniciada onde o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom lutaram contra o rei de Moabe. E na ocasião da batalha, os reis de Israel, Judá e Edom viram-se sem água para o exército e para o gado. Eles foram até o profeta Eliseu a fim de consultar ao Senhor. O profeta não queria consultar a Deus por razão da infidelidade do rei de Israel, tendo em vista que era uma obrigação do rei de Israel ser fiel a Deus. Mas devido à fidelidade do rei de Judá, Eliseu consulta a Deus, e Deus atende à necessidade daqueles reis, enviando a água para o exército e para o gado, e também a vitória. Eu digo que era obrigação deles serem fiéis porque a nação de Israel é uma nação específica. Foi uma nação que foi fundada pelo próprio Deus. Deus chama os patriarcas, Abraão, e através da descendência de Abraão, Deus vai mais à frente estabelecer a nação de Israel. Então, era uma obrigação daqueles reis que reinavam sobre esta nação ser fiéis a Deus, tendo em vista que foi uma nação criada pelo próprio Deus. A guerra eclodiu em razão dos impostos que os moabitas pagavam aos israelitas, e se observarmos as guerras que ocorreram no mundo, as razões para que elas viessem a ocorrer, na maioria esmagadora das vezes, são por razões econômicas. São pessoas que querem se beneficiar de alguma maneira. E isso corrobora o que está escrito em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai falar que as razões das guerras são as paixões, ou seja, as ganâncias que o homem tem. Então, observe que as razões, os motivos das guerras, a maioria das razões é por essa finalidade. É a finalidade econômica ou de uma terra, de algum benefício que o homem almeja, o homem deseja, e para isso ele é capaz de matar até um outro povo. O ser humano se diz muito inteligente e ele mesmo se destrói a própria espécie, só por causa de um pedaço de terra ou por causa de ouro, prata ou então dinheiro. Aí o ser humano olha para o reino animal, diz que o reino animal são animais irracionais, que o inteligente é o ser humano, mas se a gente observar, isso não acontece na mesma espécie dos animais. Dificilmente você vai ver uma espécie que se mata, ela mesma acaba com ela. Mas isso acontece no mundo humano. O próprio ser humano se mata por causa de um pedaço de terra, por causa de um trocado. A multiplicação do azeite.
A mulher encontrava-se na seguinte situação: viúva, endividada, com os filhos ameaçados de se tornarem escravos e sem nada dentro de casa, com apenas uma botija de azeite. A mulher do século XXI vive uma realidade bem distante da realidade daquela viúva, uma vez que boa parte das mulheres alcançaram as suas próprias rendas e vivem de forma financeiramente dependente do homem. E isso é um fato muito positivo. A minha vontade é que cada vez mais as mulheres alcancem suas próprias rendas. Só tem um porém. Exatamente por isso, em alguns casos, tem se tornado motivo de contenda dentro dos relacionamentos. Ou seja, a independência financeira da mulher, que era para ser encarada como uma bênção, em alguns casos tem se tornado motivo para contenda e até para findar alguns relacionamentos. Esse ponto é um ponto negativo. E falando sobre renda, hoje nós temos a facilidade para adquirir uma renda passiva, uma renda extra, uma renda que a gente não precise trabalhar para obtê-la. Isso eu falo por meio de investimentos. É até um assunto que eu quero falar aqui no canal sobre investimentos, que hoje nós temos essa facilidade. Infelizmente não é do conhecimento de muitas pessoas, mas a realidade do Brasil aqui está mudando. Muitas pessoas estão tendo acesso e é bem mais fácil comparado ao passado. Hoje nós temos diversas maneiras para nós investirmos o nosso dinheiro. E isso é uma coisa que pode nos tirar do sufoco. Nós não sabemos o que vem pela frente, então é importante nós termos mais uma renda, e principalmente uma renda passiva. Não ter apenas aquela renda ativa, que é aquela que a gente precisa trabalhar para obtê-la. O ideal é que a gente, além dessa renda ativa, ainda tenha uma renda passiva. Em relação às dívidas, isso é um monstro que tem assolado muita gente na sociedade. Até certo ponto, as dívidas podem ser saudáveis. Dificilmente nós encontramos uma empresa que não possui uma dívida. Quem entende aí um pouquinho sobre investimento sabe o que eu estou falando. As empresas, elas possuem dívidas, mas é uma dívida controlada. Então, até certo ponto, a dívida ela é saudável. As empresas as têm em função dos investimentos. Então, se essas dívidas representar um determinado investimento para nós, ela até certo ponto ela é saudável. Lógico que tudo controlado, mas isso tem sido um problema na vida de muita gente. Esse descontrole, um endividamento descontrolado tem se tornado um problema cruel na vida de muita gente. Esse descontrole se dá em razão de a pessoa não ter sido ensinada nem pelos pais, nem na escola e nem em lugar nenhum. Hoje, com o advento da internet, que as pessoas têm acesso a esse assunto. No entanto, ainda muita gente desconhece. Por isso que eu quero abordar esse assunto posteriormente aqui no canal. Uma coisa interessante é que aquela mulher possuía um bom relacionamento com a vizinhança dela. O profeta mandou que ela buscasse os vasos emprestados com todos os seus vizinhos. Isso mostra um bom relacionamento que ela tinha com os vizinhos. Provavelmente os filhos dela também ajudaram nessa tarefa. E isso mostra também que eles tinham um bom relacionamento também, os filhos da viúva. Eles ajudam a mãe, eles que levam os vasos lá na hora que o azeite está sendo multiplicado, eles que levam. Então eu aprendo aqui, eu observo isso aqui, que os filhos estão obedecendo a mãe mesmo na ausência do pai, porque a mulher era viúva. Então observe aí a obediência desses meninos. Esse terceiro tópico fala sobre
a escola de profetas, onde os alunos aprendiam a palavra de Deus para combater a apostasia e a idolatria. É bem verdade que o conhecimento nos torna apto a combater todo tipo de engano, a combater principalmente o pecado. A especialização na palavra de Deus nos ajuda a combater o pecado e também engano em todas as áreas, principalmente também aí na área da política. O conhecimento ele nos liberta, nos livra de certos enganos, de coisas que querem implementar na sociedade que só atribui mazelas para a vida humana. E o conhecimento também ele é importante até nas guerras. Nós vemos ali um fato relevante ali, que é a participação de Einstein por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde ele foge da Europa, vai para os Estados Unidos e contribui com a produção da bomba atômica, ainda que de forma mínima, mas ele contribui. E você vê ali então um cientista, e através desse cientista, a contribuição dele acarretou ali na produção da bomba atômica, que fez com que os Estados Unidos saísse vencedor na Segunda Guerra Mundial. Então o conhecimento ele nos proporciona um grande poder em todas as áreas da vida. E o tópico fala sobre a morte que havia na panela, isto é, um veneno que estava presente na panela de ensopado. Eu vejo ali a atuação de Eliseu. Ele coloca farinha, acrescenta farinha naquele ensopado, e com isso é tirado aquele veneno que continha na panela. Deus operou um milagre que, com a adição da farinha, o veneno foi extirpado. Observe que um alimento que causaria morte ali nos servos de Deus, através do profeta, aquele alimento passou a fortalecer. Aqueles homens comeram aquele ensopado e aquilo serviu de alimento, serviu para fortalecer, para dar energia, ou seja, vida. Aquele ensopado, ele está representando o quê? Ele está representando um alimento. E às vezes esse alimento ele possui morte nele. Aí fica aqui uma reflexão para nós. Qual é o alimento que nós estamos ingerindo? Agora eu estou falando aqui de um alimento simbólico. Qual é o alimento que nós estamos ingerindo? Esse alimento causa morte ou ele causa vida? O profeta, ele tomou a frente e reverteu. O alimento que causava morte passou a causar vida. Aí eu pergunto, de onde nós estamos nos alimentando? De onde vem? Qual é a fonte, desse alimento? Aqui eu estou falando no âmbito espiritual, um alimento espiritual. Estamos nos alimentando com a doutrina de ímpios, doutrina diabólica, a doutrina do mundo que nos conduz ao pecado, ou a doutrina divina, a doutrina bíblica, a doutrina que nos conduz à vida e à vida eterna? Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, que o agir de Deus está em simbiose com as atitudes humanas. Ou seja, os milagres que Deus realiza, todo benefício, toda bênção que Deus concede ao ser humano, isso está em simbiose com as atitudes do homem. Não adianta eu apenas querer as bênçãos de Deus sem eu fazer nada, porque não é assim que funciona. Deus trabalha em cima da minha obediência, em cima da sua obediência, em cima das suas atitudes. Então, são coisas que estão em simbiose. O homem não pode apenas querer que Deus faça o bem sem ele obedecer a palavra de Deus. Não é assim que funciona. Estão sempre em simbiose. E para aqueles que estão aí na obediência, as bênçãos de Deus vão atrás de você.